Todos nós vamos morrer. E acredite ou não, esse é um evento tão natural quanto nascer, crescer ou ter filhos. Mas a ideia da finitude deixa muita gente tensa. Tem ideias sendo romanceadas no cinema, como é o caso de Ghost. Quem não se lembra? Estão esperando você. Vou sentir saudade. Sua mãe ficaria orgulhosa. Também vou sentir saudade. A morte não é privilégio nem desgraça particular de ninguém. Ela chega para todos, sem exceção. Mas será que dá para lidar com ela de um jeito diferente? Como deixar tudo em ordem para quem fica? Como superar o luto? A morte está em discussão. Para essa discussão, nós estamos com 3 especialistas nesse tema. Primeiro, a advogada Giovana de Brito. Nós também estamos com o psicólogo Fabrício Oliveira e também a filósofa e pós-graduada em gerontologia Vilma Almeida. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Falar de morte muitas vezes parece uma coisa assim muito difícil, né? Tem muita gente que tem medo de até de falar da palavra morte. Por que vocês acham que a gente nunca vai estar acostumado com a morte? Quem pode começar aí? Quem pode começar? Na verdade, a morte é uma construção social, né, que o indivíduo tem. Essa construção social, ela é feita devido do lugar, né, do estado que a pessoa esteja, da religião que ela se habita. A morte, ela é um processo de construção, né, da questão social. Já o luto é uma questão individual. O luto é individual da pessoa. Tem pessoas que elas tratam o luto ferozmente, né? Elas acabam com esse luto, e tem pessoas que continuam com aquilo, elas têm medo de mudar de papel, né? de aceitar esse processo, então elas acabam ficando no luto patológico, né? Que a literatura da psicologia traz, que é aquela pessoa que vive com aquele luto. Vocês acham que a morte varia de cultura para cultura, a forma como se vê a morte? Bastante, né? Se nós compararmos a cultura dos ocidentais, né, com a cultura dos orientais, né, nós vemos que infelizmente, né, nós ocidentais não estamos preparados para lidar com a dor, né, da perda, e uma característica dos orientais, né, dos ocidentais, desculpa, é justamente pensar que no momento em que você aceitar o passamento daquela pessoa, você vai estar esquecendo e você vai estar deixando aquela pessoa para trás. É verdade. Né? Tem isso também, é uma culpa que às vezes acaba ficando. Isso, né? É como se você estivesse relegando aquela pessoa a segundo plano, o que os orientais já não têm essa consciência, né? Olha, sobre o assunto, essa postura, assim, inicialmente, medo. O medo do desconhecido, do que é que vem, do vir a ser, não é? Do vir a ser, para usar uma linguagem filosófica. Depois, quando se conscientiza de que é uma coisa inexorável, irreversível, até a lamentação. Mas por que isso vai acontecer? Muita gente que está com doença incurável pergunta, mas por que isso está acontecendo comigo? Depois se passa por uma fase assim de resignação, já que tem que ser, tem que aceitar. E graças a Deus tem a fase da sabedoria, que infelizmente pouca gente consegue atingir, que é aceitar a realidade como ela é. Na cultura ocidental, especificamente no nosso país, a gente não é preparado para viver a vida com essa intensidade de se falar a verdade desde a infância. Então, Frei Beto diz assim, a morte é um rito de passagem, que deveria ser transmitido para os filhos desde criança, para a gente conseguir falar com naturalidade sobre um tema. Porque uma coisa que a gente esquece, e que é muito importante que seja ressaltado, é que nós nascemos com prazo de validade. Quando a gente comemora o aniversário, tantos anos, é tantos anos que você já viveu e que está se aproximando do caminho da morte. Mas
Diz assim, Não, o mas aniversário não é assim. Eu tô mais um ano aqui, eu não morri ainda. Vamos em frente. é do ponto de vista do otimismo, é assim mesmo. Eu sou otimista, então. Mas é desse jeito, porque é uma coisa irreversível, inevitável, não é? Então a gente tem que se conscientizar disso e procurar fazer da nossa presença no mundo uma mensagem assim de construção, de positividade, de deixar nossas marcas positivas das pessoas e receber das pessoas as coisas positivas que elas têm. Pois é, dizem que o único requisito para a morte é estar vivo, né? Então tá todo mundo na mesma categoria. Né? O requisito está preenchido. Só para preencher que ela falou desde a criança, né? Eu tenho um amigo, o Marcos, ele fez docência em necessidades especiais. E a professora falou para ele que a outra professora de crianças levou as crianças no cemitério para visitar. E ela quase foi lixada pelos pais, porque não era para levar os filhos naquele lugar de morte, de tristeza. E ela também fez o enterro do passarinho que morreu no quintal da escola. É interessante. Isso Então, é assim, interessante. os pais não gostaram. Mas se você olhar por outro lado, o desenho O Rei Leão, o que é que ele traz que a pessoa não percebe? A morte. O ciclo da vida, né? Exatamente. Então, assim, o Rei Leão as crianças podem assistir, mas falar a verdade cemitério, sobre a morte, exatamente. não. E se você perceber, todos os desenhos animados tem órfãos, tem a Branca de Neve não tem mãe, entendeu? Então todos têm esse significado de morte. É verdade. E os pais não percebem isso. Agora, levar a criança no cemitério, a professora quase foi lixada. Vilma, você já foi no México, né? Que é muito conhecido por celebrar a morte de uma outra forma, né? Como é Dia isso? de los Muertos. Isso. O 2 de novembro no México, praticamente é uma data nacional festiva. Ele é comemorado em todos os lugares do México. Quando a gente desce do avião, a gente já encontra assim, um altar funerário lá no aeroporto mesmo. Agora aquela coisa alegre, colorida, com fotos das pessoas que morreram, com as comidas que eles gostavam de comer, com o violão que ele tocava. Você encontra esses altares em praças, em farmácias, em hotéis, em ruas. Onde você estiver, vai ter aquele altar. Então as próprias famílias constroem os altares. Isso. Até em restaurante eu vi isso. Eu fiquei impressionada. Gente, o que me impressionou muito foram duas coisas principalmente. Eles fazem desfiles pela rua, como os desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro, como se fosse um Halloween, assim, de caveiras, de coisas assim, com ataúdes e tudo, mas tudo na maior alegria. Nada macabro, tudo festivo. Nada macabro, que dá vontade de ver, é gostoso de ver. E outra coisa que me impressionou foi dentro dos cemitérios, porque todos os túmulos, independente do nível social, são muito enfeitados com as flores mais bonitas, e que os túmulos lá, eles bebem e comem sentados nos túmulos, e que os mariachi, que é aquele grupo característico da música mexicana, eles cantam e dançam dentro dos cemitérios também. É impressionante, assim, o clima é muito bom, é um alto astral. Questão de cultura, né? Questão de cultura. Ô, Giovana, quando o pessoal começa a falar no escritório sobre testamento e tal, parece que fica um mal-estar nas pessoas? Fica bastante, né? As pessoas ainda têm dificuldade em falar sobre o planejamento, como planejar o que vai acontecer depois que você não estiver mais aqui, né? Fica um clima um pouco complicado. Que parece que você está anunciando, Isso, né? Parece que você está chamando, às vezes as pessoas dizem assim, mas você está me agourando, né? E a gente diz assim, não, mas né, é preciso planejar. É a previdência, né? Principalmente quando se trata em questão de bens ou de bens que você quer deixar para pessoas que não são seus parentes, né? Porque na legislação civil, só fazendo um parênteses, na legislação civil, no direito das sucessões, né, existe uma ordem daquelas pessoas que vão receber a herança daquela pessoa que falecer, né? Nós temos os descendentes, né, que são os filhos, os ascendentes, que são os pais, o cônjuge sobrevivente, que é o marido ou a mulher, e os colaterais, que são os irmãos, né? Até o 3º grau.
Então, se você tem alguma pessoa para quem você quer deixar algum bem que não seja integrante dessa lista, você precisa fazer um testamento, né? Para que essa pessoa fique acobertada e que haja uma expressão do seu desejo, né? Que seja cumprido após o seu falecimento. Haja vista que não se pode cumprir, né? Algo que não está expresso. A gente precisa dar um intervalo rapidinho, mas daqui a pouco eu quero aprofundar essas questões legais, que muita gente faz uma preparação jurídica mesmo para a morte, e a gente vai questionar, né, em que momento seria ideal para fazer isso. Também a gente vai falar sobre o luto. Muita gente não sabe lidar com o luto. Como é que faz para superar isso? Fique com a gente, aqui tem discussão.